Voltou. O senhor falou sobre essa questão da estruturação, né, de que Ceará e Fortaleza hoje são exemplo no Brasil inteiro. E aí, para a gente dar início à história de Evandro Leitão, né, que, enfim, você ficou tão famoso e marcado pelo sucesso que você fez no Ceará. E aí, eu queria que você contasse um pouco para a gente justamente sobre o seu início, né? Você entra no Ceará, assim, né, como presidente em 2008 e você pega o clube de uma maneira delicada. A gente sabe que naquele período o Ceará ele não vinha bem, ele vinha com muitas dívidas e, principalmente, ele vinha de uma década não muito boa, onde o Fortaleza ele dominava, né? Assim podemos dizer. E assim, qual foi a maior dificuldade para você naquele momento pegar o Ceará e, assim, primeiro, por que você decidiu se candidatar a presidente e como foi que você iniciou o processo de reestruturação do Ceará? Bem, Lucas, eu quero, antes de mais nada, quero mandar aqui um abraço para o Elton, para o Chaveirinho lá de Barreira, para o Candinho lá de Pacatuba e para o João Milton, um colega, um amigo que nós temos lá na Assembleia Legislativa. Para o Edilvan, que é o deputado Edilvan, que também está participando aí, entrou, agradeço aí sua atenção, deputado. Bem, quando nós iniciamos a nossa trajetória no futebol, em 2006, né? Em 2006, nós fomos para o Ceará ajudar inicialmente nas divisões de base. E nessa ajuda, nessa contribuição nas divisões de base, nós fomos convidados para assumir o cargo de direção, diretoria financeira, administrativa financeira do clube, em 2007. Na realidade, em 2006. A partir de maio, junho de 2006. Ficamos, naquela época estava uma coisa fácil, o momento era muito difícil, e nós iniciamos o trabalho em maio, mais ou menos, na diretoria. Quando foi em dezembro, o então presidente, Eugênio Rabelo, nos convidou para assumir a diretoria de futebol. O que nós fizemos? Assumimos a diretoria de futebol em 2007, passamos o ano de 2007 todo como diretor de futebol, e ao final de 2007 tiveram novas eleições, e nessas novas eleições nós recebemos o convite para assumir, para fazer parte da chapa como o segundo vice-presidente. Tem o presidente, o primeiro vice e o segundo, para a gente assumir na segunda vice-presidência, o que nós aceitamos. Só teve uma chapa ali naquela oportunidade, e aí nós assumimos, a partir de 1º de janeiro de 2008, a segunda vice-presidência do clube. No primeiro mês, nós tivemos problemas seríssimos, desorganização mesmo, interna do clube, e eu terminei achando por bem me afastar naquela situação. Terminei não querendo ficar, porque não estava conflitando o meu modo de ver, o meu modo de pensar, meu modo de agir, minhas ideias, meus pensamentos sobre futebol. E aí, para evitar qualquer problema maior no clube, eu me afastei. Mas foi em janeiro, por volta do dia 9 de janeiro, 10 de janeiro. E aí, quando foi em março, o presidente, o Eugênio, ele pediu, ele se Renunciou, né? afastou do clube, ele renunciou, se afastou, ele com o vice, e aí o primeiro vice, e aí quando eles se afastaram, aí eu fui comunicado que se eu iria me afastar, pedir renúncia, ou se eu assumiria. Eu digo, não, eu assumo. E foi aí que nós assumimos, né, o Ceará, em 17 de março de 2008. Naquela época, uma dificuldade muito forte, muito grande, realmente não tínhamos a menor condição, né, de comprar um palito, né? Nós não tínhamos crédito para comprar um palito de fósforo, e nós começamos um processo de reestruturação primeiro, resgatando a credibilidade do clube. Não se faz futebol, quer dizer, não se faz nada na vida se você não tiver credibilidade. Você não vai muito longe. Você pode até iniciar um processo, mas se você não tendo crédito na praça,
as pessoas começam a não acreditar e você termina não indo muito longe. E nós começamos esse resgate da credibilidade. Esse resgate da credibilidade iniciou com o pagamento das contas do clube. O Ceará devia, não, todo mundo fala de dívida trabalhista, mas não era apenas a dívida trabalhista do clube. A dívida trabalhista era o maior montante, mas tinha dívida com o fornecedor, tinha dívida com os atletas que estavam fazendo parte do elenco, tinha dívida com os funcionários, enfim, dívida era uma constante que, na realidade, a gente não sabia nem o montante do que se devia. A desorganização era tamanha que não se sabia nem o montante, o que é que se deve, a quem se deve. Né? Então, sempre quando se ia ter um jogo onde tivesse uma renda um pouquinho melhor, sempre apareciam cobradores das mais diversas espécies. Cobrador era fornecedor, enfim, era tudo que você imaginar aparecia. E aí a gente fez um levantamento do que o Ceará devia. Parte da área civil, né? Parte fornecedores, enfim, começamos a organizar a parte administrativa do clube. Funcionários, começamos a pagar em dia, que funcionário que não recebe em dia faz de conta que trabalha, em qualquer segmento, não é só no futebol. E começamos a fazer essa organização. Paralelo a isso, começamos também a organizar o sócio-torcedor, que quando eu cheguei, já estava implantado embrionariamente, mas já estava implantado. E começamos a organizar o sócio-torcedor, porque não se pode fazer nenhum tipo de planejamento, de organização, se você não sabe qual será a sua receita. Como é que eu vou me organizar? Onde eu só estou me organizando para ter as despesas, eu não me organizo para ter as receitas, eu tenho que me organizar para ter as receitas. E nós começamos a nos organizar para ter receitas também. E essa organização, todo esse conjunto de variáveis, ele tinha como pano de fundo o resgate do torcedor do Ceará. O resgate da autoestima do torcedor do Ceará. E foi exatamente isso que ocorreu. A gente organizou a parte administrativa, organizamos a parte financeira, organizamos a parte jurídica do clube, especialmente no que concerne ao passivo trabalhista do clube. Isso tudo começou a criar uma atmosfera extremamente positiva para o torcedor. E não só para o torcedor, ela perpassou o torcedor, ela começou a ir para os profissionais do futebol, né? Para treinadores, para atletas. E essa é a maior propaganda que se pode ter de um clube de futebol, são os próprios profissionais. Porque todos os profissionais, eles se comunicam, eles se falam entre si. Todos. Quando você vai contratar um profissional lá, o Guto Ferreira, eu tenho certeza que o Robson, ele pegou informações do Guto Ferreira nos clubes onde ele passou. Ele deve ter ligado para o Bahia, ele deve ter ligado para a Ponte Preta, ele deve ter ligado para o Internacional, esses clubes que o Guto Ferreira passou. Está entendendo? Então, assim, você começa a pegar informações de como está o clube, se o clube está organizado, se não está, se está pagando em dias, se não está, se dá estrutura. Outro passo também extremamente importante para esse resgate, além de tudo que eu falei, eu terminei esquecendo de um que foi extremamente importante também. Tudo ao seu tempo, obviamente. Que foi a reestruturação física do Ceará. A reestruturação física. Como é que você pode? Para você cobrar do profissional, você tem que pagar em dia e você tem que dar boas condições de trabalho. Boas condições de trabalho no futebol, ele se resume a três coisas fundamentais, dentre outras. Primeiro, um bom campo de futebol. Um bom campo de futebol você tem que ter. Segundo, uma boa estrutura física com que consegue um departamento médico, leia-se também a academia, e um bom hotel para que os jogadores possam ter um bom descanso. Futebol é descanso, alimentação, treino. Aí depois do treino, descanso, alimentação, treino de novo. Isso nós começamos a proporcionar também para eles. Essa estrutura de campo, bom campo de futebol, um bom alojamento, um alojamento que tivesse todos os quartos, tivesse ar-condicionado, tivesse uma televisão em todos os quartos, tivesse um canal por assinatura em todos os quartos, tivesse um chuveiro elétrico com água quente,
tivesse, enfim, uma cama boa, tá entendendo? Então, assim, isso é o básico do futebol. E a gente começou também a implantar essa filosofia. Isso tudo ocasiona o quê? O resgate da autoestima do torcedor e os resultados dentro de campo. Porque se tudo isso você fizer, você não tiver resultado dentro de campo, nada irá valer. Aí começamos a ter bons resultados dentro de campo. 2008, o resultado já foi bom dentro de campo. 2008, o início, quando nós assumimos, quando nós terminamos o campeonato em 11º, salvo engano, no Campeonato Brasileiro. Terminamos o primeiro turno em 2008 em 5º lugar, batendo na trave ali, sempre ficando entre os 4 primeiros. 2009, nós fomos para o final do Campeonato Cearense, que é uma obrigação do Ceará, mas que nos últimos anos, tirando 2006, sempre foi um aperreio grande. A gente, eu me recordo que 2007, 2008, nós fomos para a semifinal, nem para a final nós fomos. Certo? 2007 é a mesma coisa. Então, assim, 2006 foi um ano à parte. Fomos campeões. Né? Com aquele belo time. Então, assim, mas o histórico não era bom. E aí, em 2009, nós fomos para a final do Campeonato Cearense, perdemos pelo imponderável, que em 2009, 2010, perdemos o Campeonato Cearense pelo imponderável, nos pênaltis. E subimos para a primeira divisão, né, em 2009. 2010, permanecemos na primeira divisão, mesmo com muitos aperreios, até porque aquele mundo da Série A era um mundo diferente, só sabe disso quem está lá. Certo? Você tem um clube que é acostumado a vida toda numa Série B, quando você passa com a Série A, até você maturar, não é fácil. Era um mundo novo até. Era um mundo novo até para o Nordeste, né? Porque sim, a gente não via tantos clubes nordestinos como hoje já tem essa incidência, né? De clube, mesmo que suba e que caia, mas enfim, já tá chegando. E naquela época nem isso, era brigando ali na Série B, na Série C, era impressionante. Hoje você já começa o Nordeste já começa a se consolidar, né? Digamos assim, na Série A. Né? Então, assim, permanecemos aí em 2011. Depois de bater na trave por 2 vezes para ser campeão cearense, fomos campeões cearense em 2011. Fizemos uma bela campanha no campeonato da Copa do Brasil. Mas no segundo semestre, retornamos para a Série B. O Ceará, hoje, vejo que ele não estava ainda, digamos assim, preparado em todos os sentidos para se consolidar financeiramente. Eu me recordo que a gente recebeu, Lucas, nós não recebemos 6 milhões de reais numa Série A. Quer dizer, a diferença é muito grande. Hoje o Ceará está recebendo, sei lá, quase 30 milhões de reais. Hoje, 6 milhões, se eu não me engano, é valor de clube de Série B, assim, que participa da Série B. Isso. Nós não tínhamos um sócio-torcedor como tem hoje, como se tem hoje. Enfim, hoje é outra realidade. Hoje é uma outra realidade. Então, assim, isso tudo fez com que o clube criasse uma musculatura, né? Uma condição que lhe permitisse. O Ceará tem boas passagens. 2012, 13, 14, fomos campeões, tetras, campeões cearenses. Tivemos boas participações na Copa no Campeonato Brasileiro, mesmo não subindo, o Ceará teve boas participações. Na hora que você vai para uma Série A, a cobrança do torcedor aumenta, isso é normal, é natural. Quando você tem uma Ferrari, você não quer voltar a ter um Fusca. Né? Isso é normal. Né? Então, esse paralelo que eu estou fazendo, essa analogia, o torcedor que vai para uma Série A, ele não quer voltar para uma Série B. Porque a discrepância técnica é muito grande. Então, a cobrança era muito grande. No entanto, deixando de lado a cobrança, se nós formos analisar, o Ceará de 2012, 13, 14, nós sempre batalhamos, lutávamos para subir. Né? Aí veio 2015. 2015 nós tivemos um primeiro semestre muito bom, apesar de ter perdido o campeonato cearense na final, mas nós tivemos fomos campeões da Copa do Nordeste, a meu ver, o maior título que o clube tem, né? Os 2 maiores títulos, né? Essa Copa do Nordeste agora e o de
Copa do Nordeste de 69, né? 69, e o Ceará também foi campeão da Copa do Norte-Nordeste, né? E não tivemos a capacidade, a competência para segurar os nossos principais atletas. E nos desfizemos ali de 5, 6, 7 atletas, que eu me lembre, perdemos o Samuel Xavier, perdemos o William Correia, perdemos Marinho. o Santo Manuel, perdemos o Marinho, perdemos o Assisinho, que se lesionou, perdemos o Magno Alves, enfim, perdemos um grande número de atletas. E ali o Fernandinho, nosso lateral esquerdo, que se lesionou. Então, isso tudo fez com que o clube, que não teve uma continuidade, terminou sofrendo muito, porque você perde a continuidade, você tem uma descontinuidade no trabalho. E aí, passamos por um aperreio muito grande. No final, conseguimos nos manter na segunda divisão, na Série B, mas foi um sofrimento muito grande, mas que, graças a Deus, assim, com toda humildade, eu acho que seria uma injustiça muito grande com um grupo de pessoas que estavam lá dentro trabalhando, se a gente tivesse ali caído, porque ali iria manchar todo um trabalho feito durante 8 anos, que essas pessoas estavam ali, praticamente as mesmas pessoas, com uma ou outras que foram trocadas, mas praticamente as mesmas pessoas, isso ia manchar. E eu digo para você que saí do futebol em 2015, mas saí, graças a Deus, pela porta da frente. Tive problemas? Tive. Não vou dizer que não teve, você passar 10 anos no segmento sem dizer que não teve problema, eu estaria mentindo, né? Mas, assim, na minha grande maioria, eu sempre superei os problemas, sempre consegui superar as adversidades, os problemas que eu tive localizado com uma ou outra pessoa, eu praticamente consegui superar tudo e, enfim, eu acredito que nós, o grupo, tenhamos deixado um legado, né? Um legado de uma filosofia que foi implantada e que essa filosofia ela não pode retroceder, ela não pode voltar atrás. Acho até que, de uma forma ou de outra, nós puxamos o nosso rival, que isso é normal. Se fosse o contrário, o time, quando está por cima, no caso, se o nosso rival, quando está por cima, ele puxa a gente, porque a gente não quer ficar por baixo. E vice-versa também ocorre. Quando nós estamos por cima, ele puxa o rival, porque ele não quer ficar por baixo da gente. Então, assim, eu vejo isso. Eu vejo que essa filosofia que foi implantada, ela não pode ter um retrocesso. Independente de gestor que esteja, independente de presidente, for o presidente o A, o B, o C, tem que permanecer.